2, versículo 19 e 20. O livro de Gálatas, que é depois de 2 Coríntios, no Novo Testamento. Então, hoje eu vou trazer uma mensagem para realmente testar a sua fé, para realmente saber se você se encaixa como cristão, ou se você vive como cristão, ou se você já reconheceu a paternidade como filho e como cristão. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Aleluia. Até aqui por enquanto, pode ser tomar seus assentos. Eu gostaria de enfatizar esta noite, talvez até desafiar você que está ouvindo essa palavra, o quanto você se classifica como um cristão, o quanto você acha que você está como cristão. Porque é muito fácil você falar eu sou cristão, é muito fácil você falar que você conhece Jesus, que você vive uma vida de um cristão. Será que, trazendo para a sua realidade, no versículo 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus? Vocês sabem a amplitude de que é você morrer pela lei e viver para Deus? Você já parou para analisar a importância que é Deus na sua vida? Muitas vezes quantas pessoas vêm na igreja meses, anos, e não tomam uma decisão de ser um cristão transformado? Quantas pessoas vivem o tempo todo falando de Deus, falando de Cristo, mas Cristo está em você? Você deu abertura para que Cristo vive dentro de você? Como eu li aqui, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como você acha que Cristo vive numa pessoa? É de qualquer forma, é de qualquer jeito? Como você acha que Cristo, Jesus Cristo, Ele anda com seus filhos? É no meio dos erros? É no meio das afrontas? É em meio às discórdias? É em meio às intolerâncias? É em meio às imoralidades? É em meio aos roubos? Como você acha que Cristo andaria com você? As atitudes que você tem hoje, Cristo aprovaria ou Ele reprovaria você como cristão? O que você vive hoje, as palavras, pensamentos, sentimentos, está ligado com as coisas de Cristo e Cristo alegra-se com você? Ou você finge que é um cristão e quer mostrar para todo mundo que você é um cristão, mas Cristo vive em você? Jesus Cristo habita num lugar onde está sujo, num lugar onde há pecado, num lugar onde há discórdia,
Jesus não habita neste lugar. Então esse versículo é muito sério. Já estou crucificado em Cristo, e Cristo não mais vive em mim. Para você deixar Cristo viver em você, primeiro você tem que tomar a decisão de ser um cristão. Segundo, você tem que ser pelo menos batizado. Para que serve o batismo, igreja? Quando você se batiza, você se entrega a Jesus, você vai lá, confessa todos os seus pecados, você vai lá, passa por uma limpeza, por uma purificação espiritual. E aí o Senhor fala assim: você deixou a velha criatura e agora você vai viver a nova criatura. Se você se batizou, se você aceitou Jesus, ou vem para a casa do Senhor, e você nunca mudou as suas atitudes, você continua com a forma de pensar, o seu projeto criado por você mesmo, onde Jesus mora nesse lugar? Que ponto que caberia Jesus na sua história hoje? Em que ponto que caberia Jesus na sua história hoje? Existem muitas pessoas que vêm, ele toma até Santa Ceia, né, gente? Mas ele nunca largou. Ele nunca despojou da velha criatura. Ele nunca deixou dos velhos hábitos. Ele nunca deixou de ser uma nova criatura, para que o Espírito Santo habita dentro dele, e ali começa uma vida de paz, de prazer, de crescimento, uma vida de maturidade, uma vida de transformação de caráter, uma vida de experiências com Deus. E quantas pessoas recusam-se a entrar no reino dos céus, a aceitar Jesus, a permitir que Jesus vive na vida dele, por causa de um vício, por causa do dinheiro, por causa de jogos, por causa da prostituição, por causa de N fatores que nós poderíamos apontar aqui agora, que Jesus ia repugnar e jamais moraria com ele. Mas tem pessoas que acham que Jesus está com ele, porque uma vez batizado, uma vez salvo, uma vez aceitando Jesus, uma vez para sempre. Desde que você viva as leis e que você permita com que Cristo Jesus mora e vive dentro de você. O apóstolo Paulo foi assim. Quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, foi o único na Bíblia que foi evangelizado, que foi moldado e transformado diretamente com Jesus, foi Paulo. E ele sofreu as consequências para entender, porque ele perseguia o cristianismo, ele perseguia as pessoas, ele era um homem estudado, ele era um homem de poder, de autoridade, mas o conhecimento dele para Cristo, para Deus, era muito leigo, ele era totalmente fora da caixinha. Mas o Senhor viu graça aos olhos dele e sabia do chamado. E eu olho para vocês e eu vejo graça ao Senhor, porque o Senhor tem chamado na vida de vocês. Mas para isso você tem que permitir com que Cristo vive dentro de você. Para isso, você não pode mais viver a vida que muitas pessoas escolhem para viver sobre essa terra. Veio a minha memória aqui agora, lá em Êxodo capítulo 32, acho que do 1 ao 5, ou do 1 ao 8, que eles falam que onde Moisés ia caminhando com o seu povo, o povo de Israel, ele saiu do Egito e estava no deserto. E eu falo para vocês que a caminhada desse povo duraria 14 dias. E aí você vai começar a tirar as conclusões da sua vida, porque muitas vezes a sua vida não vai para frente, muitas vezes demora para você receber uma bênção, muitas vezes você não recebe a bênção diretamente do trono dos céus. Porque naquele momento o povo todo começou a enfatizar Arão
irmão de Moisés. Enquanto Moisés ia falar com Deus para trazer o suprimento, para trazer as respostas para esse povo, eles queriam servir um Deus diferente. E aí eles foram construir um Deus que brilhasse aqui na terra. Todo mundo começou a tirar brincos, as mulheres, brincos, joias, os homens, e ali construíram um bezerro de ouro, e eles ali levantaram como seus deuses. E para se alegrarem diante desses deuses, eles começaram a festejar. E eles começaram a festejar. E de lá do alto do céu, Deus viu que o seu povo estava sendo corrompido, porque eles queriam algo que não falava e que aprovava todas as suas características errôneas aqui na terra. E esse povo todo se juntaram, enquanto Moisés estava lá falando com o pai, porque Moisés era o líder. E hoje você tem um líder espiritual e você não ouve a palavra do líder, os conselhos do líder, porque você quer criar somente a sua própria cultura. Você quer criar o seu próprio caráter cristão. Mas existe na palavra mandamentos, existe palavras, existe um manual pela qual você deve seguir. E aquele momento o povo todo glorificando aquele Deus. Ali começou as danças, começou a prostituição, ali começou as idolatrias, ali começou tudo naquele exato momento. Aí o Senhor disse a Moisés: corre, vá lá, porque o meu povo corrompeu, um povo duro e obstinado, um povo teimoso. Se vocês lerem aí no versículo 8, talvez vai estar escrito isso. E existem muitas pessoas teimosas hoje na face da terra, porque não permitem que Cristo vive dentro dele. Mas ele quer viver uma vida de Cristo, ele quer viver para Cristo, mas do jeito dele, mas para o jeito dele não serve, não é parâmetro nenhum para Cristo. Quando Moisés chega e fala com aquele povo, eles se iraram contra Moisés. Existem pessoas aqui na face da terra que não gostam de ser corrigida. Existem pessoas aqui nessa terra que ainda não aprendeu o que é dar a outra face. Eu falo para vocês porque domingo aconteceu um episódio. A hora que eu ia saindo da igreja aqui, eu conversando com o diácono Adriano e conversando ali dentro do carro, de repente eu me vi o retrovisor do carro batendo no portão. E a pastora, ela falou comigo: vai bater no portão. Imediatamente eu parei o carro e dei uma ré. Quando ia voltando para dar uma ré, o levita Alex estava atrás com o carro, e eu olhando, ela gritou: você vai bater o carro. E ali, no impulso, eu dei uma resposta. E aquela resposta feriu a pessoa que eu amo. Na impulsão. Tinha pessoas juntos, dentro do carro, talvez nem percebesse, ou se percebesse, ficou talvez algo muito estranho. E no caminho, eu fui admoestado por essa situação. Eu falei: Senhor, porque naquele momento, quando alguém está falando com você e você se sente na razão, você quer crescer. Você quer falar, mas se alguém vir com mansidão, com Cristo, quando Cristo mora dentro de nós, nós não se iramos, e no momento da ira nós perdemos a razão. E naquele exato momento, eu pude ver que eu deveria dar a outra face, que as pessoas poderiam dar a outra face. E hoje eu peço perdão, pastora, pela minha atitude, pela resposta que eu dei a ela dentro do carro. Eu peço perdão porque assim, eu quero que Cristo vive dentro de mim. Porque eu não quero ferir as pessoas, muito menos em palavra, em agressividade, e muito menos pecando. Eu não quero perder essa dádiva que Cristo Jesus tem dado a mim.
Porque eu seria muito hipócrita eu viver aqui em cima desse altar de um jeito e dentro do meu lar viver outra coisa. E eu sei que eu errei. E eu gosto de reconciliar quando eu erro. Mas eu me exaltei. Eu não poderia ter me exaltado. Porque se Cristo está dentro de mim, jamais eu poderia ter me irado, ter dado uma resposta invertida naquele momento, porque ela só queria me ajudar. E só que no momento da ajuda, no desespero, olhando aqui, olhando ali, você acaba falando, porque naquele momento nós demos razão para o nosso eu, não para Deus. Foi um culto maravilhoso. Então eu quero mostrar e apresentar para a igreja que quando Cristo mora dentro de nós temos que ouvir. E quando alguém se levantar contra você, antes de revidar e de colocar palavras para ferir, ou para xingar, ou para maltratar, você pense em Cristo Jesus primeiro. Se ele faria, ou se ele daria a mesma resposta, porque nós começamos a viver um mundo cristão, um mundo onde Jesus não está, e nós temos que viver um mundo a qual a palavra nos ensina, porque ele fala: vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou para si mesmo por mim. Você tem se entregado por alguém, pela vida de alguém? Você tem se compadecido ou você tem apontado? Você tem ferido? Você tem proclamado palavras que machucam? E depois você fala para o outro irmão que você é cristão, que você vive, você é ungido, que você é ungida, ou que você é um cooperador, uma cooperadora, um levita dentro da casa do Senhor, ou eu sou batizado, eu sou mais que um cristão em Cristo Jesus. Mas eu pergunto: Cristo vive dentro de você? Eu fiquei envergonhado depois pela minha atitude. Eu fiquei envergonhado, porque eu não deveria ter aquela atitude. Eu sei que não é fácil o nosso temperamento, mas às vezes nós agredimos as pessoas com palavras. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no relacionamento. Nós começamos a falar palavras que agridem, e essas palavras machucam, mais que se você chegasse e desse um tapa. Mas nós precisamos mudar. Não é só cobrar mudança, nós temos que mostrar mudanças. Porque é muito fácil eu cobrar de vocês posturas diferentes, mas se eu não tenho uma postura como exemplo, aonde está a minha postura como cristão? Aonde está a minha relevância? Aonde está a minha autoridade? E aonde está a forma que eu penso que eu também posso ouvir de uma autoridade sobre mim? A minha esposa é autoridade sobre mim na minha casa, e eu sou autoridade sobre ela dentro da minha casa. E Cristo Jesus é autoridade sobre você. Mas um líder espiritual, um pastor, ele também é autoridade sobre a sua vida. Mas o que você tem ensinado dentro da sua casa? É que Cristo vive em você? Ou que o Cristo vive, o nosso Redentor vive? Aí nós cantamos aquele louvor: porque Ele vive. O nosso Redentor vive. Mas Ele vive onde? Dentro de você? Ele vive dentro de você? Ao ponto de você começar a analisar: peraí, eu preciso dar a outra face. Dar a outra face não é você falar: bate aqui, não bate aqui. É você engolir e mostrar a outro que você tem uma maturidade espiritual. Você tem um caráter maduro mediante as resoluções de problemas. É você mostrar que Cristo Jesus, Ele está dentro de você e Ele te impulsiona a fazer coisas que o outro admira e que dá prazer de estar do lado. Aquele povo tudo ali no meio do deserto, louvando outros deuses. E onde estava Deus no coração dele? Pela rebeldia deles, eles andaram 40 anos para chegar na terra prometida. Pela rebeldia do povo, Moisés perdeu de ver a terra prometida. Porque o povo fez ele irar e tocar na rocha, a rocha era Deus, e ele tocou 2 vezes com ira.
Então com ira não resolve nada. Mas você tem a oportunidade de mudar a partir de hoje. Você tem a oportunidade de permitir que Cristo viva dentro de você. Porque Ele está te demonstrando nesta noite. Ele está falando com você de uma forma diferente, porque não adianta você querer exigir mudanças e mudanças das pessoas, de políticos e também de líderes espirituais, mas se você não é exemplo, onde você anda? Você não dá o exemplo de cristão. Eu fico triste quando alguém fala assim: por que eu vou na igreja se as pessoas que se diz cristão dá problema para todos? Eu tive muitos problemas com pessoas que estão no trabalho. Mas só que eu fui exemplo de pessoas cristãs. E eu estou tentando ser, eu estou me esforçando a ser exemplo. Você tem se esforçado para ser um cristão? Você tem se esforçado para poder largar as coisas deste mundo para viver para Cristo? Ele ainda é misericordioso porque Ele te abençoa, Ele te dá fôlego de vida, Ele ainda te protege, Ele ainda fecha a sua sepultura todos os dias. Mas Ele não vive dentro de você enquanto você tem práticas imorais. Ele não vive dentro de você enquanto existe ira dentro de você, ódio dentro de você, sentimentos negativos dentro de você. Ele não vive dentro de você enquanto você pensa na promiscuidade desse mundo, ainda pensa em adorar outros deuses, ainda criar deuses de ouro que reluz aqui na terra, mas não te dá nada. Como Deus possa viver, como Jesus possa habitar num lar sujo. Lembra das 10 virgens? Ela perdeu ali, a palavra diz que ela perdeu algo dentro da sua casa. E ela começou ali a limpar a casa, começou a varrer, porque ela tinha que encontrar a dracma que ela perdeu. E de repente você tem perdido a sua dracma. E ela é muito importante para Jesus, é muito importante para você. E você tem que resgatar, e você tem que buscar ela de volta. Porque Cristo Jesus, Ele quer viver dentro de você. Cristo quer a oportunidade de habitar dentro de você. E Ele fala: meu filhinho, deixa eu entrar dentro do seu coração, deixa eu viver dentro da sua vida. E eu me entreguei por você, e você não pode se entregar por mim? Cristo Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele nem te conhecia, mas Ele morreu para te dar o livre-arbítrio de você ser salvo. Você fica com preocupações nas coisas dessa terra. Mas lá em Mateus, acho que 25, Evangelho de Mateus, se eu não me engano, ele vai falar sobre os lírios do campo, sobre as aves, que elas andam cantando sobre as árvores, que os lírios, eles florescem e dá flor e perfuma, porque Deus dá condições para ele. Você viu um passarinho preocupado? Você só viu um passarinho cantando, voando? E por que você se preocupa tanto, sabendo que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que vai prover na sua vida? O problema é que não acontece na sua vida porque Cristo não mora dentro de você. Então, se Ele não mora, não vive dentro de você, Ele não pode te impulsionar a você a crescer, a você receber as bênçãos. Mas você nega Jesus. Pedro andava com Cristo, mas Cristo não andava com Pedro, porque naquele exato momento ele negou a Jesus por 3 vezes. Quantas vezes você tem negado a Jesus? E você fala que Ele vive em você. Você fala que você é um cristão ou que você quer ser um cristão. Pedro só foi entender quem era Jesus depois que Jesus partiu. E muitos de vocês só vão entender quem Jesus realmente é. Espero que não seja tarde, depois que você partir. Porque aí você vai entender: olha, eu poderia ser diferente. Eu poderia ter servido a Jesus. Eu poderia ter seguido os passos de Jesus. Eu poderia ter vivido o que a palavra tem
tinha dito, e o que o pastor ministrou, o que foi ministrado nos louvores, nas orações, nos ciclos de orações, enfim, eu perdi todas as minhas oportunidades. Assim como Deus, assim como Jesus acreditou em Pedro, Ele acredita em você hoje também, porque mesmo Ele negando 3 vezes, Ele ainda falou: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes para Pedro novamente se ele o amava. Então Jesus não tem problema de perguntar para você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, se você o ama, e se você o quer, e se você ainda tem um espaço dentro de você, para que Ele possa viver dentro de você. Mas vai cabe a você abrir o coração nesta noite. Cabe você abrir a sua mente no seu raciocínio e começar a pensar: olha, eu preciso que Cristo viva em mim. O que eu preciso mudar para Cristo viver em mim? Eu não posso negar a Cristo. Eu não posso negar a Cristo. Mas sabe como você nega a Cristo? É participando das coisas erradas deste mundo. É participando dos vícios. É participando das rodas dos escarnecedores. Aonde tem alguém bebendo, brincando, falando piadinha, e você está ali no meio sorrindo como se nada tivesse acontecendo. Jesus não está em meio desses lugares, porque lá em Salmo 1 fala que o sábio não participa das rodas dos escarnecedores. Então Jesus não habita dentro de você quando você participa de coisas erradas, quando você dá legalidade para as coisas erradas. É muito fácil servir a Cristo. Você tem que renunciar. Você tem que renunciar. Porque quando Ele se entregou para você, realmente você tem que viver o valor que Ele tem dado para você desde a sua geração. Desde quando você foi gerado no ventre de sua mãe. Ali o Senhor já começou a colocar e depositar confianças em você como verdadeiro cristão. Falou: eu vou colocar um filho meu para não denegrir a minha imagem. Eu vou colocar um filho meu nesta terra para praticar a minha justiça e levar o meu legado. Quantas pessoas têm desprazer de falar que ele tem um pai, porque o pai não foi exemplo? Quantas pessoas têm o desprazer de falar que ele tem um filho, porque o filho não seguiu o exemplo dos pais? Mas foi uma obra-prima, foi algo criado por ele. Será que Jesus, olhando lá de cima, olha para você, ele vai ter prazer ou desprazer de ter você como um filho? Ou como uma filha? Será que você tem vivido para Cristo e deixado Cristo viver em você? Será que você tem dado ouvido mais a Deus, mais a Cristo Jesus, mais ao Espírito Santo, do que você tem dado ouvido às pessoas aqui nessa terra? Pessoas que querem tirar você do caminho correto, tirar você da salvação, pessoas que não se importam com a sua vida espiritual. Mas existem pessoas que importam por você, e essas pessoas no mínimo mereciam respeito, no mínimo mereciam um agradecimento, no mínimo mereciam um companheirismo. Pedro não merecia andar com Jesus, mas Jesus permitiu com que ele visse com seus próprios olhos o que é perdão. Ele perdoou a Pedro naquele momento que ele a negou. Jesus podia se irar, mas ele admoestou a Pedro, e ele deu a outra face, para que Pedro entendesse que o ministério dele iria começar, e a vida dele como cristão estava começando. E hoje o Senhor está te chamando, você como uma filha, como um filho, para viver. Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O Senhor está procurando pessoas irrepreensíveis, pessoas que não têm nada para ser repreendido, e sinceros.
E Ele sabe que você está no meio de uma geração corrompida. E Ele fala: meus filhos inculpáveis. Os filhos inculpáveis são aqueles que Jesus Cristo mora dentro dele. Aquele que não deixa rastro e não deixa nenhuma brecha para o Satanás pegar e mudar e saltear e esbagaçar a vida dele. Mas o Senhor fala: eu procuro alguém sincero, aquele que entre qual resplandece como astro no mundo, como pessoas diferentes, como pessoas de brilhos, como pessoas que vai vir e valorizar a palavra do Senhor, como está escrito no versículo 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Olha o que uma pessoa que permite que Cristo vive dentro dele acontece: ele não trabalha em vão, ele glorifica o nome de Deus, e ele vive a palavra da vida. Você precisa viver a palavra da vida. Você precisa começar a entender o que é o significado de Cristo Jesus na sua vida, para você poder transmitir isso para os seus legados, transmitir isso para os seus liderados, transmitir isso para as pessoas que você relaciona, transmitir para você com alta e grande altivez, algo que vai surpreender a Cristo Jesus. Porque existem muitas pessoas que estão procurando dádivas aqui nessa terra, procurando tesouros aqui nessa terra, em vez de procurar o reino do céu. E ali em Filipenses 4, capítulo 17, fala assim: não procurei dádivas, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. No versículo 18 fala: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi do Epafrodito o que da vossa parte me foi enviada, como cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Você já começou a viver a Cristo se você está fazendo isso? Sabe quem foi que escreveu essas palavras? Foi o apóstolo Paulo. Sabe para quem? Para o povo de Filipos. Porque naquela época Paulo saía pregando a palavra de Deus, havia multidões de pessoas para ouvir. Hoje, se você for falar da palavra de Deus, você encontra um ou outro que queira parar para ouvir. Não dá credibilidade nem atenção para as coisas de Deus. E justamente naquela cidade, as autoridades começaram a punir Paulo, a punir os cristãos, porque não queria que falasse do amor de Cristo, não queria permitir que Cristo vivesse dentro das pessoas. E Paulo não queria que aquela comunidade cristã perdesse o que era mais importante, a salvação. Ele começou a escrever as cartas e orientações, conforme Cristo ia inspirando a ele, conforme Cristo Jesus ia ali revelando a Paulo. E ele chegou o momento de conduzir essas pessoas dentro de uma prisão, e hoje nós nem para fora da prisão conseguimos conduzir vidas. Sabe por quê? Porque se tem um líder que briga pelas vidas, tem um monte de cristão que se diz cristão que está brigando para que as vidas não vá para a igreja, para que as vidas vai criar ídolos, para que as vidas vai criar apostasias na sua vida, buscar coisas que não permitam o crescimento espiritual, que tiram da salvação. É triste falar, igreja, mas eu tenho que falar. Você precisa viver para Cristo e permitir que Cristo viva dentro de você. Porque Paulo, quando enxergou a importância de Jesus na vida dele, ele escreveu no versículo 19, Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. E aquele momento mais crucial de todos, que eu queria finalizar essa ministração com esse versículo. Paulo escreveu assim:
Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tem pessoas que não querem que Jesus volte para ele hoje, porque ele acha que ele está vivendo uma vida prazerosa aqui nessa terra. Não, o prazer está nos céus, igreja. O prazer está quando você realmente entender que não são pessoas que vai te edificar, são Jesus que vai te dar condições de ser edificado, para que você possa viver bem com as pessoas. Porque quando nós amamos, quando uma pessoa chegar para falar para você que ela o ama, você vai ouvir. Mas preste bem atenção no final dessa frase. O amor, ele só realmente é dito em comportamentos, em atitudes. A pessoa que ama não precisa dizer toda hora que o ama. Ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai abraçar, ele vai acolher, ele vai estar do lado, ele vai incentivar, ele vai reerguer aquela pessoa que está para baixo. Não é simplesmente olhar nos seus olhos e falar, eu te amo. Aí a pessoa vira para você e fala, eu também. Quer dizer, se você ama ela, ela também a ama. Mas ela não fala, eu também te amo. Porque o amor não se torna recíproco dessa forma. O amor só é correspondido quando existe uma via de uma ida e volta. Você ama e a pessoa retribui amor. Porque quando você ama e a pessoa retribui ódio, não existe amor. E o amor para Cristo é uma via, é uma mão de duas vias. Porque Cristo a ama e você tem a amar Ele também. E quando você estiver nesse patamar, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, eu posso garantir a você que você está preparado e que Cristo mora dentro de você. Porque enquanto você tiver medo de morrer, você tiver medo de partir, você não está seguro da sua salvação, porque você ainda tem uma pendência para ser resolvida aqui nessa terra. E você precisa resolver essa pendência o mais rápido possível. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa dar a outra face, você precisa permitir com que Cristo viva dentro de você, para que você possa ser outra pessoa. Porque onde Cristo habita não tem enfermidade, onde Cristo habita não tem tristeza, onde Cristo habita não tem revolta, onde Cristo habita não tem uma vida medíocre, onde Cristo habita não existe sequidão, não existe projetos falidos, não existe pessoas amarguradas. Onde Cristo habita existe sim um projeto edificado por Cristo Jesus, um projeto que onde as pessoas irão olhar e vai glorificar o arquiteto, o maior arquiteto do mundo, que é Deus, e vai falar, ali está a minha obra, ali eu contemplo a paz, ali eu contemplo prazeres, porque os testemunhos, as palavras, as atitudes, o gozo, a fidelidade em mim, a renúncia por mim é tão grande, que meu coração ou meus olhos se encheram e se voltaram para essa vida. E hoje Deus escolhe você, para você viver essa vida. Amém? Eu abençoo todos vocês com essa palavra nesta noite. Em nome de Jesus.